Olá, meus caros, como estamos? Tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou falar sobre a facção mais incrível assim, que por mais que tenha um personagem complicadíssimo, mas ao mesmo tempo muito interessante. Antes de tudo, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Recados dados, vamos ao vídeo. Gente, hoje eu vou falar da facção que ela define aí o jogo de Fallout 4, tá? Nós estamos falando aí dos Minutemen, que é a facção que eu acho assim que mais acho que me chamou a atenção quando eu comecei a jogar com os Minutemen por causa do Preston Garvey, por o fato dele ser meio idealista, meio assim, guerreirão assim, meio lutador assim, ele luta pelo bem assim das pessoas que seguem ele. E por tudo que aconteceu, ele se mantém de pé, mesmo ele não tendo, mesmo não tendo forças para poder acreditar diante do que aconteceu, né? Algo que testou a capacidade dele. Ele ficou afetado aí por essa parte que aconteceu, que depois eu vou explicar, tá? Gente, nós vamos começar a falar aí sobre os Minutemen, tá? E talvez eu vou colocar umas datas aqui, comentar algumas coisas interessantes, porque nós estamos falando aí de uma facção que ela veio na época, ela originou a mesma época que a NCR, né? É a facção da Nova República da Califórnia, tá? Só que aí, na comunidade, nessa região da comunidade, tá? Meio que é uma, vamos dizer, uma força de colonos que meio que se fortaleceram aí para poder enfrentar as ameaças da comunidade, tá, gente? E, cara, tem muita coisa interessante. Tem umas coisas que eu curto demais aqui nos Minutemen, que é essa ideia aí da força do coletivo que eles vão montando aí as bases aí no campo, né? Onde eles montam os recursos de subsistência, seja os animais aí, seja as plantações, né? E o próprio comércio que eles fazem também. Você pode fazer mini bases aí, que o grande plot aí de Fallout 4 são essas construções dessas bases que há um tempo atrás, nossa, eu achava que era cansativo e não tinha muito sentido. Só que, olhando bem para um certo ponto que depois eu vou explicar, tudo mudou para mim hoje. Hoje eu pensando aí nesse foco que eu vi pesquisando uma história para poder falar isso para vocês. Então, gente, o que acontece? Vamos começar aí no ano de 2180. Ela foi desenvolvida mais ou menos próxima aí da NCA, tá? E comentado com vocês, eles desenvolveram suas forças paramilitares assim para poder cuidar dessa região da comunidade e montar uma certa resistência contra ameaças da humanidade, seja os carniçais, seja os destroçadores, né? Os destroçadores, vou falar assim melhor. Os mutantes, né? E todas essas ameaças que já tinham na comunidade. E, gente, como eu já tinha comentado com vocês, a comunidade não é algo fácil de dar. Se você pensar aí para uma pessoa que vive naquela região, que não tem um porte de combate, a, a comunidade ela é complicada porque tem certas experiências que foram feitas pelo Instituto, seja por estudos aí do FV, o vírus de evolução forçada, né? E os sintéticos da primeira e da segunda geração, tá? Que eles seguiam certas regras aí, certas orientações antigas do Instituto, só que eles estando na comunidade, eles eram altamente agressivos. Se você passar perto deles, você pode ser atacado por eles, tá? É claro que, pelo que você pesquisou, se você já andou dando uma olhada no jogo e vocês já viram aqui no canal os vídeos que eu fiz do Instituto,
Se você tem identificação configurada dentro do instituto, eles te identificam seja onde você estiver. E eles não atacam você mais. Ele entende que você já faz parte do time, tá? Então, é bem interessante, é de forma hierárquica. Seja a facção que você estiver seguindo, você vai aí fazer parte dos seus integrantes e ter certas vantagens, que é, por exemplo, no caso do Instituto, você tem as granadas que teletransportam os sintéticos para a área de combate onde você está, ou onde você selecionou. Bom, então essas são as ameaças normais aí da comunidade. E além dessas outras ameaças, que são importantes mencionar, porque a gente vai ver aqui na descrição de hoje, os invasores e os gunners, né, que são os mercenários aí, tá? Bom, gente, o que que acontece? Nós vamos, em certas partes aí, seguindo um certo roteiro para a gente entender como é que aconteceu aí a construção dos Minutemen, né? E sua derrocada, tá? E depois da derrocada a gente vai entender que é onde que começa o jogo realmente, tá? Então eu preciso ir lá atrás para vocês entenderem que tem toda uma construção. É um quebra-cabeça, cara. Fallout 4, ele é um jogo bem montado. Eu acho que tem certas coisas meio infantis na história. Talvez seja para poder passar o jogo com uma certa facilidade, porque se comparado às histórias normais aí de Fallout New Vegas, bom, Fallout 4 ele é água com açúcar. Cara, é bem cascudo. Mas tendo a oportunidade, a gente vai trazer aqui pro canal, tá? Então vamos lá. Então a gente começa aí no ano de 2180, tá? Criando uma certa defesa para Diamond City, que teve ataques massivos de mutantes, né? Teve grandes esforços independentes aí da manutenção da paz, liderados pelo quartel-general do Fort Independence, em South Boston, né? Na região sul de Boston, tá? E também era conhecido como Castelo, tá? É a parte aí onde que é o núcleo aí dos Minutemen, tá? Bom, gente, de acordo aí com Deacon, tá bom? Bom, os Minutemen manteram-se assim, uma certa defesa, né? Manteram operações regionais a partir aí do castelo, tá? Eles, por exemplo, do castelo, eles seguiam para as regiões para poder montar as defesas e guarnições aí, lideradas por McGain. Mas o que acontece que McGain sofreu um grande ataque aí por uma criatura gigantesca que possivelmente a gente pode encontrar depois, fazendo com que os Minutemen afastassem do castelo. Mas mesmo assim, antes que essa criatura fosse destruir as coisas que estavam à sua volta, McGain trancou todo o arsenal aí no porão aí do castelo, tá? Ok, beleza, gente. Bom, com a perda do castelo, né, o objetivo agora era pedir ajuda para poder construir os próximos assentamentos, tá? E que estavam sendo atacados ferozmente aí, seja por várias forças que eram originárias ali, forças ameaçadoras, dentro daquelas que eu já tinha falado, como mutantes, sintéticos, invasores, né? Gunners. Então toda essa turma tava nessa região aí, beleza? Depois aí que os Minutemen perderam o castelo, então eles montaram seus quartéis em várias regiões ali da comunidade e pediam aí assistência ao povo da comunidade para poder deixar a resistência bem forte aí diante das ameaças da comunidade, tá, gente? Acontece que é o seguinte, a estrutura era sempre liderada aí por um general e tinha seus contingentes individuais aí, que sempre era mobilizada através aí das ordens relatadas aí do general, tá? O enfraquecimento aconteceu mesmo a partir do ano de 2282, 100 anos depois, né, da criação dos Minutemen, quando o general Joe Becker, considerados um dos generais mais importantes aí,
é um dos últimos generais importantes de Minutemen. Na verdade, não teve alguém que foi votado aí de forma generalizada aí com maior número de apoiadores. Na verdade, os generais abaixo de Joey Becker aí acabaram meio que entrando em disputas, fazendo com que um dos mais importantes, né, que é o James White e Ronnie Shaw, acabasse aí saindo das forças dos Minutemen. Por causa disso, os Minutemen acabaram se enfraquecendo, sua coordenação, tá? O tempo de resposta começou a ficar mais lento e também quase nulo, fazendo que a relação com os paramilitares e os cidadãos da comunidade ficasse estremecida, tá? Sem uma boa relação aí com eles. O pico mais grave, assim, que eu posso falar sobre os Minutemen na comunidade foi a Batalha de Quincy, né? Que eu não vou dar o nome real porque dá problema, tá? Acontece que em Quincy, lá, o coronel Ezra Hollis era um dos últimos líderes ali dos Minutemen, tá? Na cidade de Quincy. Ele, junto de Preston Garvey, estavam recebendo ameaças aí dos Gunners, né? E eles foram meio que obrigados a montar uma certa resistência na cidade. Sabendo disso, eles não tinham uma grande força para poder enfrentar os Gunners, né? Nesse ponto, eles estavam bem fragmentados mesmo, entendeu? Se não bastasse isso, Hollis viu um dos veteranos dos Minutemen, que já trabalhava há 10 anos, chegar em Quincy. Só que ele não estava do lado dos reforços, e sim com os Gunners, entendeu? Pedindo a rendição aí de Hollis, certo? Os Gunners estavam ali para poder passar o fogo em todo mundo, tá? E basicamente eles fizeram isso. Acontece que os moradores de lá e Hollis foram de arrasta, tá? Vou falar de educadamente aí de arrasta. Enquanto Preston Garvey saiu com 20 remanescentes e resistentes aí dos Minutemen, tá? Acontece que, como eu já havia falado, vamos juntar as peças, tá? A comunidade tem os perigos dela, os mutantes, os carniçais, sintéticos. Eles estavam ali sofrendo ameaça dessas forças, quando não, os invasores também estavam meio que atacando eles. Acontece que é o seguinte, gente, eles foram para o Museu da Liberdade em Concorde, né? E já não tinha muitas pessoas já. As pessoas que estavam com Preston Garvey, tirando ele, eram 4 pessoas. Para vocês terem ideia de o quanto eles sofreram com o ataque aí, tá? Pensando, gente, se você olhar bem o Preston Garvey, ele usa uma vestimenta que parece aí com os paramilitares da época da Revolução dos Estados Unidos, tá? É uma história bonita, assim, que eles... Eu digo que é bonita porque é a sensação dos patriotas deles, né? Eu acho legal, eu acho interessante, assim, como eles meio que lutaram pelo seu país aí, tá? E tem o 4 de julho lá é muito importante porque mostra a luta aí desses colonos que se juntaram aí contra a coroa da Inglaterra, tá? Eu vou passar aqui um pouquinho dessa história porque vocês vão entender por que que eu falei que os Minutemen são muito mais importantes do que a gente acha. Até porque, se vocês viram lá o Railroad, eles lutavam aí pela libertação de um certo povo. Trabalhavam com a servidão eterna aí, tá? Eu não vou falar o que que é. Vocês vão entender o que eu tô falando na época aí dos anos de 1800 e na Batalha da Secessão, tá? Na Batalha da Secessão vocês vão entender o que eu tô falando, beleza? Mais ou menos isso
na Batalha de Secessão, era o Norte contra o Sul. O Norte queria fazer a revolução aí, industrial, trazer as indústrias, queria produzir as coisas no país, e o Sul queria continuar recebendo as reservas aí, os insumos da Inglaterra, tá? Bom, mas isso é a história aí sobre o que aconteceu lá, aí, as pessoas que sofreram muito nessa época aí, a Railroad. Não que a Railroad fosse dessa época, não. A Railroad, ela é uma facção imaginária, ela não existe. Ela existe só no contexto de Fallout, tá? Mas os rebeldes aí, né, da, das malhas ferroviárias, eles ajudavam aí os servos a serem libertos aí das lavouras do sul dos Estados Unidos, tá? Bom, isso é a parte. Aqui a ideia aí, quando a gente vai para o Museu da Liberdade, gente, nós vamos falar aí sobre a história da Revolução dos Estados Unidos, cara. Se você lê assim, você começa a achar interessante porque tem diversas coisas que acontecem. O principal evento aí que aconteceu foi um conflito que os colonos reagiram, né, na época da festa do chá em Boston, e um certo conflito também em Boston, no ano de 1770, tá? 5 colonos foram eliminados aí, tá? No ano de 1775, os soldados britânicos, sob o comando de general Thomas Gage, marcharam sobre a cidade de Lexington e Concorde. Olha aí as palavras aí, vocês vão entendendo. Esses distritos, né, essas cidades estão aí na comunidade aí, tá? Em Fallout. Para desarmar, né, esses britânicos aí, essas forças britânicas estavam ali para poder desarmar e prender os colonos e suas lideranças também, tá? Um grupo de colonos, incluído Paul Revere, né, que é muito celebrado porque ele sinalizou, parece que ele que sinalizou os paramilitares lá das forças dos colonos nos Estados Unidos, né? Robert Newman e William Davis alertou com sucesso, né, os milicianos paramilitares sobre a incursão britânica, permitindo que se organizassem com antecedência. Partido de Boston Common, né, os soldados britânicos encontraram os milicianos, os paramilitares, perto de Old North Bridge, certo? Onde teve uma batalha. Perfeito. No mais tardar, teve grandes conflitos, os colonos sofreram grandes derrotas lá, mas os britânicos sofreram grandes perdas também, de ambos os lados, tá? Enquanto os combatentes continuavam, um grupo de 56 delegados das colônias, incluído John Hancock, Button Gwinnett, se uniram ao segundo Congresso Continental, redigindo a Declaração da Independência e emitindo aí o documento do 4 de julho de 1776. Gente, 13 colônias, certo? Vamos imaginar, tem 13 colônias. Não exatamente a gente administra as 13 colônias aí na comunidade, mas as bases que a gente administra, se você pensar bem, são uma representação desses colonos que enfrentaram aí os britânicos, entendeu? E, de certa forma, eu olhando hoje aí a armada da Irmandade do Aço, eu vejo a Irmandade do Aço como os britânicos, os que se chamam aí de casaca vermelhos, né? Entendeu? Bom, quando você tem uma força dessas, que por mais que tenha sofrido grandes baques, mas representam a voz da comunidade aí, você também tem uma certa simbologia aí desses guerreiros que lutaram nessa época, gente. Com as devidas menções, porque, bom, vamos pensar, esses direitos todos que a gente tem hoje foram lutas e lutas e lutas e lutas, foram depois aí, né, da conquista aí desses colonos que construíram, né, sua nação, tá? Para você entender como é que é importante aí a representação dentro dos jogos, mostrando como
o sentimento de nação que eles têm com o país deles, tá? Gente, isso é ensinado até mesmo aqui nas nossas escolas, nas aulas de histórias, como também Revolução Francesa, né? Então, parte aí das leis e direitos civis foram desenvolvidos aí por influência dessas revoluções, tá? Seja aí a Revolução Americana, vou colocar assim como Revolução Americana, a Batalha da Revolução, considero como Revolução, Construção da Nação, e a Revolução mesmo, a Revolução Francesa, que essa eu vou te falar, essa aí foi bem pesada. E os franceses em si são um pessoal bem combativo mesmo. Mas para você construir uma nação, para você libertar-se aí do domínio de reis, domínio dos imperadores, infelizmente muitas pessoas elas acabam sofrendo aí. Não é à toa que enquanto a rainha comia brioches, o povo comia pão, tá? Aí você vê como é que funciona, né? E, bom, a construção aí dos burgueses, tá? Foram nessa época, mas teve grandes evoluções aí, tá bom, gente? Mas de outros países também, para entender certos marcos históricos são importantes. E essas nações, elas serviram também de referencial para que a gente evolua também a nossa sociedade, tá, gente? Então a gente imagina isso aí, tá? Então, toda vez que você estiver construindo uma base dentro de Fallout 4, você pode ter certeza que tem uma menção aí desses colonos que lutaram pela liberdade de seu país, tá bom, gente? Isso fique claro, certo? Bom, o que acontece? Preston Garvey. Preston Garvey, velho, assim, tem grandes memes desse cara. A Nero Selman need your help. Toda vez ele fica falando, ele olha pro sobrevivente. Nossa, tem um acampamento que precisa de sua ajuda. Eles estão pedindo ajuda. Um outro acampamento precisa de sua ajuda. Ele olha assim pra você. Ele tá tendo a vida dele lá, tomando café dele, ou vigiando. Ele olha pro sobrevivente. Quando você termina de concluir a missão, ele já olha assim. Você vai falar que você completou a missão? Você vai falar? Fala aqui pra mim. Fala aqui no meu ouvido. Eu já vou mandar aquela real pra você. Novo acampamento precisa da sua ajuda. E ele fica falando toda vez isso aí. E é um saco, né, cara? É um saco. No, com um amigaço meu, eu passei mal de rir diversas vezes. E assim, os memes são incríveis, cara. Na internet, se você procurar os memes do Preston Garvey, você vai passar mal de rir. Principalmente depois de tantos anos você jogando aí Fallout, né, cara? Fallout 4. Fallout 4 foi desenvolvido em 2016, né? 10 anos aí, então já tem um tempinho, gente. Mas enfim, gente. Tirando a zoeira do Preston Garvey aí, Preston Garvey, ele me conquistou assim, a primeira vez que eu vi o personagem pedindo ajuda no Museu da Liberdade, enquanto os outros estavam atacando. Você vê que, porra, tudo aquilo está acontecendo, eles estão ameaçando acabar com o cara. Ele grita desesperado em cima desse Museu da Liberdade, enquanto os invasores estavam ali para tacar o terror ali no povo, tá? Então, gente, a gente tem a primeira cena de como a gente realmente começa a jogar. Depois que você sai do abrigo, que acontece aquela coisa toda, você perde sua esposa, você perde seu menino, você vê que eles fizeram com a comunidade. Isso aí, por mais que a gente joga isso diversas vezes, ao mesmo tempo que é chato, ao mesmo tempo é muito interessante. Tem uma coisa mágica de assim, vamos começar o jogo agora, entendeu? Agora que a gente vai começar o jogo, entendeu? E, bom, a não ser que você tenha ido completar algumas quests na comunidade, tenha ido para Nuka World, porque você não pode estar com os invasores e estar ao lado aí de Preston Garvey, gente. Não façam isso, ele vai te odiar pro resto do jogo. Não façam isso mesmo, é um conselho que eu te falo. Vai lá, consiga aí seus 30 níveis aí, faça as quests da Nuka World, passa o fogo neles, tá? E depois vai salvar o Preston Garvey aí,
tá? Então, gente, chega aí, ó, o Preston Garvey, a gente entra, enfrenta os invasores lá de fora, pega o mosquete que tá no chão, se você não tiver arma, você tem uma arma agora, entendeu? E depois disso, o que que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer, gente? Nós vamos buscar dentro aí do museu uma armadura Power Armor número T-45, tá? Uma armadura antiga e uma minigun. E a gente vai usar a minigun contra os invasores e enfrentar aí o Death Call. Gente, se você jogou Fallout 4 New Vegas, os destroçadores aqui, eles não são fortes. Infelizmente, eles não são fortes como lá. Vocês não têm o perigo, você não tem a sensação de perigo que tem jogando o jogo antigo. Porque se ele chegasse perto de você, só bastava uma patada do bicho e ele mandava você para a terra. Aí, esqueci a expressão. Você ia de arrasta, tá? Enfim, a terra do Gasparzinho aí, tá? Cara, mas tá valendo, é legal, é divertido, é uma missão divertida, por mais que ela seja fraquinha. Só se você colocar no difícil mesmo, aí realmente vai ser difícil. Aí o que acontece? Nós vamos então para onde? Nós vamos para o santuário. Nós vamos começar a ajudar aí Preston Garvey. Enquanto isso, a gente vai buscando informações sobre o nosso filho, né? Eu não preciso comentar o que que a gente conversou antes, como a gente consegue informações, tá? Toda essa história aí, eu vou passar de forma rapidinha só para vocês terem ideia. A gente vai para Diamond City, investigar, pegar informações, descobre que tem um detetive que sabe sobre que pode ajudar a gente, só que o detetive, ele sumiu. Nós então vamos para investigar onde ele está mais ou menos. Descobrimos que ele está numa vault antiga chamada Vault 114. Eu acredito que seja isso. E lá tem o Malone Magrão, cara. Skinny Malone. É uns nomes assim, cara, que é igual, por exemplo, no Fulano Baldur's Gate, né? Baldur's Gate tem essas coisas. Fulano Arroto de Trovão, sabe? É uns nomes assim. Depois eu acho que eu tenho que fazer depois um vídeo só pra poder pegar as coisas mais malucas que tem em Baldur's Gate. O Baldur's Gate, cara, principalmente o Baldur's Gate 2 é um show à parte, tá? Mas vamos por parte aí, que é praticamente aí contando história. Como contador de história, contaria uma história, tá? Enfim, nós vamos aí, achamos a Skinny Malone, o Malone Magrão, convencemos a eles a liberar e o detetive, que é na verdade um sintético, chama Nick Valentine, tá? Ele vai ajudar a gente a achar as informações sobre Shawn. Nós vamos descobrir que quem raptou Shawn foi um homem careca que fuma um charuto com a voz rouca, que eliminou nossa esposa. Se eu tô jogando com o Nate, eliminou nossa esposa, tá? E, bom, descobrimos aí que através do cachorro, como é que chama? Não, através da descrição que a gente passa para Nick Valentine, nós vamos para a casa aí do Kellogg. E eu já tinha feito um vídeo aí do Kellogg aqui pro canal, tá? Nós vamos pegar informações lá dentro da casa e descobrimos que Kellogg tinha um arsenal dentro de casa lá. Na verdade, estoque de sobrevivência, tá? Inclusive o seu charuto aí e o uísque que ele tomava também, tá bom? Ok. Com o cachorro aí, o Dog Meat aí, nós vamos andando pela comunidade até chegar num forte onde Kellogg está. Gente, nessa parte a gente vai aí enfrentar os sintéticos. Kellogg vai ameaçar a gente aí, tá? E o que acontece? Nós vamos aí eliminar Kellogg, tá? Pegamos aí o componente sintético que tem na cabeça, porque já não era humano mais, entendeu? E nós vamos aí para um laboratório que fica
em Good Neighbor, que é uma espelunca, entendeu? Uma vila que é uma verdadeira espelunca lá, tá? Quando conhecemos Hancock lá, é praticamente uma cidade aí de carniçais, mas que conversam, não são ameaçadores, tá? E outras pessoas com condição de vida questionável. Bem, uma miséria gritante aí, tá? Beleza, gente. A partir dali, nós então vamos plugar informações ali que com Virgil, né? Que a gente já comentou aqui. A gente vai caçar o Corsair. Vamos construir aí um teletransportador. E depois nós vamos ir para o Instituto. Só que, antes da gente ir para o Instituto, eu sempre gosto de fazer isso. Eu completo as quests aí dos Minutemen. A gente consegue mais ou menos umas 7 bases assim dentro aí da comunidade e depois ele nos chama para poder liderar as forças dos Minutemen e ser um novo general, tá? Dos Minutemen. Preston não quer ser general porque ele sofreu uma derrota até meio que assim no âmago dele, entendeu? Ele precisa de alguém que motive ele também, tá? Mais ou menos dessa forma. Então nós vamos sair para o castelo, que a gente já tinha mencionado lá atrás, onde tinha aí criaturas, os Marilurks, que estavam dominando o castelo. A gente elimina aí os Marilurks, elimina os ovos de Marilurks até a rainha Marilurk, que estava ameaçando o antigo general aí, cuidava do castelo, que a gente já mencionou aqui, né? Que é o general McKang. Ele então, nós na verdade, né? Enfrentamos e destruímos aí a Maryla Queen. Bom, gente, depois daí que acontece, nós vamos começar a estruturar aí o castelo e as defesas na comunidade com os Minutemen. Lembrando que depois que a gente completa a quest aí como que chama? De Kellogg, nós vamos ver aí a presença aí da Irmandade do Aço, ou da Brotherhood of Steel, tá? Conhecemos também a Hellhold, que ajuda em entender o chip aí do caçador. Então, e o instituto que está por trás aí de Kellogg e das outras ameaças que estão na comunidade. Então, temos as peças aí no tabuleiro, tá? Hellhold, Irmandade do Aço e o instituto. Beleza? Ok. Gente, quando então vamos conhecer Shaun, a gente vai conhecer Shaun não. Conhecer o pai no instituto, quando a gente consegue entrar no instituto, nós descobrimos aí que Shaun é o pai que lidera o instituto, tá? Então, pensando em todas as coisas que já aconteceu na comunidade, que o instituto afetou aí a vida aí das pessoas que viviam naquela região, eliminou sua esposa, trouxe caçadores para a comunidade, estava eliminando pessoas, estava liberando ameaças aí de mutantes na comunidade e outras coisas mais que afetava aí a vida dos cidadãos da comunidade, porque o instituto acabava fazendo experiência e jogava na comunidade aí quando não era mais interessante, beleza? Gente, então o dilema começa a crescer. Se num episódio atrás eu falei de como é a sensação de você querer proteger seu pai, agora quando a gente cuida da comunidade, a gente começa a entender, não só como pai, mas como responsável pela proteção das pessoas na comunidade, que é muito sério deixar a liderança e a proteção na mão de pessoas que não têm noção sobre os perigos da comunidade, sobre como as pessoas vivem e dão o seu melhor para poder sobreviver na comunidade. É difícil, mas se você olhar agora pelos olhos de Nietzsche, como foi uma frase que eu falei para Shaun, dá para se viver e as pessoas vivem mesmo com tantas ameaças na comunidade, tá? Mais ou menos assim. Então, gente, a gente vai ir para o instituto, a gente vai conhecer as pessoas, os cientistas dentro do instituto, e depois disso tudo, a gente vai aí para as quests do instituto. Nós vamos trazer aí um sintético, que ele fez parte aí dos invasores, chamado Gabriel,
E uma nova missão é ir para Bunker Hill. Gente, em Bunker Hill, se a gente olhar, estando ao lado aí, dependendo de qual força que vai tomar conta, isso decide muito. No caso aqui, para os Minutemen, a gente precisa eliminar o caçador e eliminar aí a Irmandade do Aço, tá? Se por caso, a gente elimina também os sintéticos também. Ok. Estando ao lado aí dos Minutemen, tá? Se você já faz parte da força dos Minutemen, o que vai acontecer quando você fala na missão? Você vai ser expulso do Instituto. Você vai perder todas as suas credenciais e a partir de agora os sintéticos vão te ver como uma ameaça, tá? Então nós precisamos aí nos preparar para a ameaça aí do Instituto, tá? Gente, eu vou mostrar umas cenas aqui, vocês vão rir da minha cara, velho. Paciência, tá? E também eu precisava fazer, já era uma época que eu precisava fazer a manutenção dos mods, mas vocês vão ver uns BOzinhos aí e peço aí perdão aí pra vocês, porque a ideia é interessante, assim, o que eu vou explicar. Aqui nas quests, eu tava tendo problema aí pra completar algumas quests, trazendo números, né? Eu acho que uma coisa é isso. Trazendo mais membros da comunidade aí pros Minutemen, tá? Você tem que ir conquistando as bases e aí depois o Preston meio que já prepara, ajuda a montar defesas aí dos Minutemen. Gente, tive problema com essa quest, tive problema com a Old Guns também. Tive que tentar chamar a Rony Shaw, que é um dos membros daí do Minutemen, que ela te ajuda a trazer aí as plantas baixas aí das armas que vão enfrentar os sintéticos, só que tava dando pau danado. O que eu fiz? Para poder continuar aí a explicar coisas sobre os Minutemen, eu tive que ir pra quest chamada Defendendo o Castelo. Só que assim, gente, vocês vão rir da minha cara porque é muito ridículo. Os sintéticos não estão ali. Quem está ali é quem? Os mutantes. Dá pra entender? Eu não entendi. Não entendi. Vou fingir de besta, tá? Vou fingir de besta aí. Vou fingir que são sintéticos, mas é claro que não são sintéticos, tá bom? Mas paciência, fazer o quê? É o que tem para hoje. Beleza? O que acontece? Nós então vamos enfrentar os sintéticos, né? Que vão vir com os caçadores, tá? Os Corsairs. Não são Behemoths, tá bom? Caçadores. E, enfim, a gente elimina eles ali e depois a gente prepara para enfrentar o Instituto. Como a gente não consegue se teletransportar para o Instituto, nós descobrimos através de Sturges que o Instituto tem uma passagem por debaixo das águas, no rio principal ali. Da comunidade próxima aí da Diamond City, né? Entre Diamond City, Bunker Hill e Good Neighbor, tá bom? O que vai acontecer? Nós vamos passar por debaixo, nós vamos adentrar aí as ameaças no esgoto, seja de carniçais e outras criaturas que estão lá, até conseguir entrar nas instalações do Instituto. Chegando lá, a gente passa o sinal aí para os Minutemen que invadem o estabelecimento. Gente, é como se a gente estivesse na estrela, né? A estrela lá do Guerra nas Estrelas que eu vou falar. Não vou falar, tá? A estrela de eliminação, não vou falar o que é, porque senão nem é problema pra mim, tá? Aquela instalação que fica no espaço lá, vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Enfim, o que acontece? Nós então vamos aí, parece que está em Guerra nas Estrelas, né? Inclusive eu tô usando aí o uniforme aí do Stormtrooper, com blaster aí, metendo fogo nos sintéticos. E a gente vai conquistando, passando aí pelo laboratório de biologia. A gente elimina todos os outros sintéticos que estão na parte central do Instituto, até chegar na parte central, onde a gente só consegue o acesso, liberar o acesso, através da sala aí de Shaw. Nesse momento a gente descobre, claro que a gente já sabe o que aconteceu, mas vamos fingir que a gente não sabe, tá bom? Não vamos fingir. Shaw está doente, Shaw está mal, e ele veio perguntar, você veio aqui para poder se vangloriar da sua vitória? Olha a situação que eu estou doente, né? E você quer acabar aí com a instituição, tá? Aí então a gente convence aí ele falando que, tipo assim, nós devemos salvar o maior número de pessoas.
porque o Instituto precisa acabar. A gente fala assim, tá? Eu não acabaria com esse tanto de tecnologia. Eu falo, ó, vocês, ok, passa as informações que vocês têm, agora é rua ou prisão. Pronto. Prende esses caras, tecnologia de quem tá ali e vai ajudar a comunidade com a tecnologia que tá ali, tá? Eu, pelo menos, pensaria assim. Mas, não sou eu, é Shawn, é o cientista lá, isso não é problema meu. Então a gente convence a Shawn a poder liberar aí essa situação, tirar o lockdown, liberar as pessoas que estão presas nos seus quartos e desativar os androides que estavam lá, os sintéticos. A gente consegue parte dos sintéticos desligarem eles até chegar aonde fica o reator, tá, gente? E a gente vai mandar pro ar esse reator, tá? Quando a gente coloca, instalar a bomba lá para poder eliminar esse reator, a gente vai para a sala principal, onde a gente encontra o sintético Shawn, entendeu? O sintético, o garotinho Shawn. E ele então pede pra gente: você pode deixar eu ir com você? Não me deixa aqui, né? Aquele senso de responsabilidade, de ser adulto, de ser protetor, de ser pai, né? Não só de ser pai, mas de agir como quem precisa cuidar da comunidade. Você não tem outra escolha. Você tem que salvar o menino, entendeu? Porque você é a porta-bandeira aí do Smith-Man. Você não pode agir de forma irresponsável. Você não pode ser negligente. Você não pode ser cruel. Você não pode ser covarde, entendeu? Então a gente consegue trazer aí o Shawn, um garotinho, para fora do instituto. E, gente, eu vou falar isso pra vocês com meu coração, assim. Agora saindo um pouco do jogo, por mais que a gente complete essa quest, a gente fica, a primeira vez que eu zerei esse jogo, eu tive uma sensação de deslumbramento, uma sensação de libertação estranha, né? Uma sensação de missão cumprida, de cuidar da comunidade ali diante dessas ameaças que existem na comunidade, tá? Por mais que Shawn fosse da nossa família, de certa forma eu entendo que Nate já tem uma vida fragmentada. Seus sonhos acabaram. Tudo aquilo que ele sonhava foi eliminado. A pessoa que ele mais ama foi embora. A pessoa que lhe deu a vida também foi embora. E se você olhar assim de forma geral, você entende que Nate está com a vida acabada. A vida dele acabou, cara. Só que aos olhos aí, quando você conhece Kate, né, que é uma menina batalhadora, uma pessoa difícil, mas é uma pessoa que ela vive o sentimento dela com muita força, com muita garra. E essa força, essa garra que ela tem, é tão compatível quanto a beleza que ela tem, que tem certas coisas que você tem que admirar pelo que a pessoa é. E não pelo que a pessoa, que você imagina que a pessoa seja. E tem a Piper, né, cara? A Piper é aquela menina que é valente, que ela tem que mostrar que ela é durona, que ela tem que mostrar que ela tem que mostrar que ela tem força. Sendo que ela não é, cara. Ela é uma pessoa, sabe, certos pontos frágil, certos pontos ela precisa de um ponto assim, um porto seguro, entendeu? Ela precisa, ela não consegue se manter naquele ponto todo momento, tá? Mas pela beleza que ela tem, por toda, cara, toda a paixão que ela tem pela vida, não só pelo esse lance que ela tem de reportagem, mas pelo amor que ela tem, esse amor desesperado, esse amor, não sei, é um amor assim, como se ela tivesse descoberto algo fora do normal, como se ela estivesse vendo a história ali da comunidade de Wasteland, toda só numa pessoa. É como se todas as respostas foram encontradas em Nate, cara, né? E a gente não tem mais a Norma, mas a gente tem essas mulheres aí. A Kate, a Piper, ela é linda. Você sente uma... Como é que eu vou explicar isso pra você, gente?
A gente sente uma admiração, uma atração pela Piper, entendeu? É, mas ela tem um jeito de. Ao mesmo tempo que ela é mulher, ela tem um jeito de menina, entendeu? De meninoca, assim, sacou? Que eu acho, assim. Eu, como homem, eu fico assim, meio que. Assim, como Nate, né? Às vezes eu fico meio apaixonado, assim, pelo jeito doce, assim, da Piper. Quando a gente vê de perto, por mais que seja uma história, gente, como se fosse um filme, a gente vê aí mostrando as pessoas, é algo estranho, mas ao mesmo tempo, assim, é algo que fica um tempo na cabeça da gente. A gente sente, a gente fica feliz com os personagens, a gente sofre com os personagens, a gente sente preocupação por eles. São pessoas, são indivíduos que não existem, gente. São indivíduos que eles não existem, tá? Mas são personagens que já viu em algum lugar. Pessoas que já conheceu, pessoas que já apaixonou, pessoas que já nos fez sofrer muito, pessoas que nos fez aprender também a viver também, ter dignidade. Porque a vida não, como eu disse, por mais que seja batido falar assim, a vida não é só de sonhos, mas a vida também é o senso de saber. E por mais que tenha os sonhos, também existe a covardia das pessoas. Que se é para estar com você, se é para estar com você, que esteja bem, que você queira bem. Enfim. Gente, que dizer desse jogo? 10 anos de Fallout, cara. Eu vou te falar que eu tô meio cansado, assim, de jogar Fallout. Mas passa um tempo, existe aquela sensação, assim, de viver novamente, que nos fez feliz. Tem essa sensação? É assim, tem certas lembranças, que mais que tenha acontecido e tenha passado, às vezes a gente é bom a gente viver. E eu gosto muito de trabalhar com essa memória afetiva porque ela basicamente é essa sensação dessa memória afetiva que me faz jogar jogos antigos como jogos novos. Aquela sensação da primeira vez que eu joguei um jogo, seja aqui, Fallout 4 ou Fallout New Vegas, entendeu? E alegria, né, cara, de poder conversar com alguém sobre esse conteúdo assim. Viver uma história de um personagem, assim, cara, isso é muito, muito bacana. E eu acho muito divertido, tá? Tem esses 10 anos que eu joguei esse jogo aí, tem muita coisa no meio, muitas coisas que eu fui descobrindo do jogo, outras coisas que eu fui vendo e experimentando, modificações, né? Tem muita coisa legal que eu fiz nesse jogo. Por causa dele, eu fui aprendendo até a modificar outros jogos também. Então, realmente tem muita história aí. Eu agradeço muito, seja pelo jogo, pelo tempo que eu joguei, pelas pessoas que eu conheci por causa desse jogo também e pessoas em outras mídias sociais que eu me alegro muito de ter conhecido, de ser felicitado, né? Sentir uma felicidade de conhecer pessoas que eu nunca vi, mas eu agradeço muito aí essas oportunidades que eu tenho. Tudo de bom para vocês, uma ótima semana. Eu quero que vocês sejam, se eu tô feliz aqui, eu desejo o dobro da felicidade para vocês, o dobro das conquistas, tá? Se eu contemplo aqui, desejo também para vocês também, porque a gente tem que se basear em coisas boas, não porque eu sou good vibes, não. É porque já tem muita covardia, então é importante ser bom, tá? É disso que eu tô falando, beleza? Então, alegra o coração de vocês, gente. Alegra, sejam felizes assim, trabalhem, cuide de sua família, cuide de seus filhos, cuide da sua esposa, cuide do seu esposo, sejam, sabe, vivam, entendeu? E defendam o que é seu, lembrando dessas pessoas, desses personagens incríveis aí que a gente conheceu. Tá? Um beijo no coração de vocês, tudo de bom, muita generosidade no coração, na mente de vocês. A gente precisa trazer essa energia forte aí, tá? Uma boa jogatina, um abraço pra vocês, uma boa jogatina, eu tô esquecendo. Um abraço pra vocês, uma boa jogatina e até a próxima.